Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 11 e 12. Apesar de que o tema da nossa campanha, aliás, a divisa da nossa campanha de missões nacionais, seja apenas o versículo 12. Mas é importante lermos esses dois versículos juntos. Quantos encontraram? Digam amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Se você puder, reverenciando ao nosso Deus e a sua santa palavra, fique em pé. E vamos ler a mensagem divina que diz o seguinte, Atos 4, a partir do versículo 11. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo no céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você acredita que Deus fala com você? Você acredita que Deus está nesse lugar? Pois eu quero convidar você nesse momento a orar junto comigo, e você vai pedir na sua oração, Deus fala comigo, e Deus vai falar com você, onde quer que você está, Deus vai falar com você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar diante de Ti a vida de cada um destes que vão estar recebendo a mensagem dessa noite. E eu oro, Deus, para que as palavras que vou proferir nos próximos instantes sejam palavras de vida, seja palavras cheias da graça, da unção e do poder do Senhor. O poder para salvar, o poder para libertar, o poder para transformar, que só na Tua palavra podemos encontrar. Por isso oramos, Pai querido, te pedindo, fale ao coração de cada um. Pai bendito, eu te peço o privilégio de ser usado por Ti para neste momento transmitir o Teu recado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós queremos hoje falar sobre esse tema muito importante, já repetido, como disse o nosso diretor de missões, por 3 vezes. Já foram 3 campanhas com esse tema. E hoje, mais uma vez, vamos estar ministrando sobre esse tema. O texto que nós acabamos de ler fala essencialmente da razão de ser da obra de missões. É que um dia o nosso Senhor Jesus Cristo se fez carne, habitou entre nós, e Ele veio com a missão de nos salvar dos nossos pecados. Ele veio para nos transformar de inimigos de Deus em amigos de Deus. Ele veio para ligar o homem que estava afastado e distanciado de Deus. E essa ligação se dá quando alguém ouve a palavra do Evangelho e ele crê na mensagem do Evangelho e ele arrependido confessa Jesus como Senhor e Salvador, ele é selado com o Espírito Santo da promessa. E quando isso acontece, o nome desta pessoa é escrito no livro da vida. O seu nome pode ser escrito no livro da vida. Se você hoje ouvir essa mensagem de bom grado e receber com toda a alegria no teu coração, o Senhor vai te lavar, vai te santificar, vai te regenerar, Ele vai te transformar, porque Ele tem poder para fazer isso. O texto que nós acabamos de ler fala de uma razão pela qual o caos está instalado em todo o planeta, em todo o mundo. Hoje, exatamente hoje, agora, exatamente enquanto estamos aqui, o mundo está numa grave tensão e preocupação. Acabamos de sair dessa crise fabricada e agora já se fala de outras que estão por vir, porque há alguém promovendo isso tudo, e a razão, esse texto diz, qual é a razão? Qual é a razão das pestes? Qual é a razão dos terremotos? Qual é a razão de toda a desordem que está instalada pelo mundo inteiro? Você quer saber? O texto diz no versículo 11, este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual se tornou, ou que foi posta como cabeça de esquina, e não há salvação, e não há esperança, e não há solução para o mundo em nenhum outro. A solução não está lá em Brasília,
A solução não está lá na ONU, a solução não está em Israel, a solução está em Jesus Cristo de Nazaré. Isso eu creio. Nós trabalhamos, nos esforçamos, fazemos o melhor que podemos para termos sucesso nessa vida, ter uma boa formação, ter um bom alimento para colocar na nossa mesa, uma boa roupa para vestir, ter um lugar agradável, uma cama agradável para deitarmos e ali desfrutarmos de um dia, depois de um dia de trabalho, de um descanso maravilhoso. Mas nós entendemos que aqui nós só estamos de passagem, porque o nosso passaporte foi comprado. E o nosso Senhor virá. E Ele vai nos levar para morar com Ele por toda a eternidade. A nossa campanha, nós cantamos dizendo que do Amapá ao Rio Grande, de Recife a Cuiabá, há um grito de angústia, há um grito de desespero. As pessoas estão passando por aflição, angústia, e isso vai se expandindo, isso vai crescendo e ficando de mal a pior. E a pergunta nesse momento é: onde está a verdade que liberta? Onde está a verdade que soluciona? Onde está a verdade de Deus que traz a ordem para o caos? Não está dentro de nenhuma das instituições ou qualquer que seja a criação dos homens. Existem diversos poderes planejados para tentar colocar ordem no mundo e colocar harmonia. E estão dizendo que no dia que o mundo inteiro tiver um líder mundial, tudo vai ser resolvido. E vai ser isso que vai abrir espaço para o anticristo. Mas eu quero dizer que brevemente os céus acima de nós se abrirá. E o Todo-Poderoso em glória ressurgirá. E Ele dirá: vinde bendito de meu Pai, possui o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. O Senhor foi preparar lugar, Ele vai voltar e Ele vai levar os que são seus. Por isso nós precisamos proclamar com urgência, no meio desse cenário de angústia, de medo, de pavor e de tantas notícias ruins, guerras e rumores de guerra. Vamos proclamar as boas novas divinas, a mensagem de esperança, porque o povo que jazia na região da sombra da morte, raiou, brilhou a luz, e o povo que estava em treva viram grande luz, e essa luz não era a luz dos homens, essa luz era a luz daquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa luz era Jesus que estava dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E só em Jesus nós podemos encontrar essa esperança. As pessoas nos frustram, pessoas de todas as formas nos frustram, mas eu quero dizer que Jesus nos sara, que Jesus nos cura, que Jesus nos transforma, que Jesus nos renova, que Jesus faz brotar a esperança, que Jesus faz a alegria de viver acontecer dentro de nós. E nós estamos empreendendo esses esforços, compramos uma carreta para estarmos por todo o Brasil, levando aos lugares mais difíceis a mensagem de esperança. Queremos aumentar isso. Temos uma rádio 316 que está proclamando o Evangelho manhã, tarde e noite. E no nome de Jesus Cristo nós ainda vamos conseguir a nossa TV de alcance nacional e quem sabe internacional. Nós precisamos sonhar, porque a mensagem do Evangelho urgentemente precisa ser proclamada. E no meio desse cenário de desesperança, no meio desse cenário de confusão, desinformação, as pessoas ficam perdidas. Mas eu lembro do Salmo 121. Se você abrir a sua Bíblia e der uma olhadazinha no Salmo 121, você vai ver algo muito lindo que o texto diz. O texto diz: eu levantarei os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? A resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar, tropeçar o meu pé. Aquele que te guarda, ele não tosquenejará. É certo que não vai ficar ali naquele estado entre o sono e o acordado. Aquele que guarda Israel, aquele que guarda a minha vida, aquele que guarda a sua vida, aquele que guarda a nossa vida, aquele que mantém de pé a nossa fé, a nossa esperança.
O Senhor é quem nos guarda. É Ele que é a nossa sombra, é Ele que é a nossa direita. E o texto diz, o sol no versículo 6, não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Tem muita gente pensando que o livramento e o guardar que Deus está prometendo é do corpo. E aí quando alguém fica enfermo no meio da igreja, especialmente numa situação terminal, fica se perguntando, mas o Senhor não disse que nos guardaria? Sim, Ele vai te guardar e vai te levar a salvo para o seu reino celestial. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos. Enquanto as pessoas estão olhando apenas para as coisas terrenas, o Senhor diz que é para a gente manter os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E Ele disse para nós, aquele que há de vir virá, e Ele não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Por isso nós vamos continuar vigilante, nós vamos fazer a vontade do Senhor, porque o Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Nós podemos confiar na mensagem do Senhor. A única esperança para esse mundo de caos, para esse mundo hostil, para esse mundo de guerra, para esse mundo de confusão, para esse mundo de conflito, para esse mundo de ódio, para esse mundo tomado por mentira, inveja e pecaminosidade de tudo quanto é sorte. A única esperança é Jesus Cristo de Nazaré. E quando Deus quis mudar a história dos homens, e quando Deus quis transformar o mundo, sabe o que foi que Ele fez? Ele não implantou uma nova nação. Ele não colocou um homem como a liderança mundial que daria a solução para tudo. Ele colocou a sua igreja dizendo, aqui está o meu corpo, mas eu continuo sendo a cabeça. E a esperança é que todo o corpo esteja ligado à cabeça que é Cristo. Que todas as pessoas da terra estejam reconciliadas com Deus, ligadas com Deus, para que elas, aqui nessa terra, possa trazer aquilo que é a essência da igreja. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é aquela que tem a mensagem de vida eterna. A igreja é aquela que recebeu da parte do Senhor as chaves do reino dos céus. E qualquer que for ligado à igreja de Cristo na terra será ligado no céu. E aqueles que forem desligados da igreja de Cristo aqui na terra será desligado dos céus. Foi isso que a palavra de Deus nos ensinou, nos orientou. E por isso, meus irmãos, especialmente, fala aos nossos missionários, nós temos uma grande responsabilidade. Deus nos confiou essas congregações, que mais tarde vão se tornar igrejas, e que vão produzir outras congregações, no propósito de que nós, a liderança evangélica, pudéssemos, com ousadia, pregar o evangelho que é o poder de Deus, tendo em nós o exemplo de vida transformada. Jesus nos transformou, e todo mundo em Esperantinópolis tem que olhar na minha vida e ver a transformação de Deus, porque do contrário, eu vou ser mais um falastrão, mais um que está distribuindo palavras vazias, sem sentido, desligada da realidade de uma vida vivida em relacionamento com Deus. E é necessário que olhemos para o texto sagrado, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16, Deus nos diz o seguinte: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai que nos amou, e em graça nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança. Nós fomos consolados de todas as aflições que nos afligia, de modo que hoje, mesmo andando pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, e essa é a certeza de que a nossa vitória está garantida. Essa é a certeza de que as coisas podem ficar como ficar aqui nessa terra, mas vai terminar tudo bem, porque o Senhor Jesus voltará. E Ele, que é a única esperança, trará a solução que a humanidade tanto espera. E nós precisamos estar prontos
para a ocasião da sua chegada, como aquelas virgens prudentes e vigilantes. O que nós estamos olhando, nossa pátria, a nossa nação, a nossa cidade, o nosso país é considerado uma nação de pessoas boas, de pessoas humildes. A nossa nação, ela é considerada uma nação pacífica, é considerada uma nação tranquila em todas as partes do mundo. Ela tem essa consideração, porque as histórias de terrorismo não é muito comum por aqui. Isso não significa dizer que o Brasil seja um país sem violência, um país sem atrocidade. Muito pelo contrário, existe muito disso. Mas em lugares muito menores que o Brasil, lugares que não dá 10% da nação brasileira, a coisa é muito mais feia. A coisa é muito pior. E nós louvamos a Deus por esse privilégio que o Senhor nos deu de fazer parte dessa linda nação, desse lindo povo, desse povo que tem a semente bendita do Evangelho. Obrigado. Quando nós olhamos para o texto sagrado, o que nos vem à memória é que para todo esse povo que ousou confiar no Senhor, que ousou colocar no Senhor a sua esperança e a sua confiança, esse povo não será decepcionado, porque eles serão recompensados com o celeste dom. Eles serão selados com o Espírito Santo da promessa. Eles terão um nome escrito no livro da vida. E naquele dia, quando se fizer chamada, lá estaremos com o Senhor. É por isso que nos esforçamos, somando as nossas campanhas de missões nacionais e mundiais. Nós investimos milhões e milhões de reais nesse projeto. E por que fazemos isso? Porque nós entendemos que é importante a salvação de todas as pessoas do Brasil. Nós entendemos que é importante a salvação de todas as pessoas em todas as partes do mundo que, ouvindo a mensagem de Deus, vierem a crer na mensagem divina. Na primeira epístola escrita por Pedro, o capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus, ela diz: bendito seja o nosso Deus e Pai, mais uma vez, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou para uma viva esperança pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A grande esperança que temos e a razão que temos para crer é porque o nosso Senhor ressuscitou. Você pode ir na tumba de todos os grandes líderes que um dia impactaram o mundo, os seus restos mortais estão lá. Mas quando se vai à tumba de Jesus, lá está escrito: o seu corpo não está aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele apareceu para mais de 40 pessoas. Aliás, para mais de 500 pessoas. No espaço de algo em torno de 40 dias. Ele deu provas incontestáveis de que ele havia levantado dentre os mortos. E um grupo de pregadores que estava trancado com medo das ameaças do judeu, depois que eles viram o Senhor ressuscitado, eles saíram de onde eles estavam trancados e eles começaram a ir por todas as partes, pregando o Evangelho, anunciando a mensagem do amor de Deus, e vidas foram salvas. O Evangelho foi alcançando a Ásia, o Evangelho alcançou a Europa, o Evangelho alcançou as Américas, o Evangelho chegou em todos os continentes, o Evangelho chegou aqui na América Latina, e hoje você só está ouvindo essa mensagem porque os discípulos de Jesus Cristo, através dos tempos, se mantiveram fiéis, proclamando a mensagem do Evangelho, mesmo com o risco de perder a própria vida, porque nós sabemos que não há nada mais importante. O que importa é que se cumpra em nós o chamado que recebemos do Senhor. Deus levantou ao longo da história de muitos anos, homens e mulheres que não amaram a sua vida até a morte e tiveram coragem de se doar
para proclamar a mensagem de salvação, e a mensagem deu fruto, e a mensagem do evangelho vai por todo o mundo. É verdade que vão tentar parar o evangelho, é verdade que vão tentar acabar com a igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque quem fez a promessa é fiel. Ele é fiel. E não há ninguém em quem podemos confiar muito mais do que o Senhor. Nessa campanha de missões, nesse momento extraordinário que estamos refletindo sobre este Jesus, que é a pedra rejeitada por vários que, segurando uma Bíblia na mão, não permanecem fiéis à mensagem do Evangelho, e por isso causam os maiores transtornos e escândalos e envergonham o reino de Deus. Mas se por um lado tem esse povo, por outro lado, assim como Elias, quando pensou que era o único que tinha sobrevivido, o Senhor disse para Elias: Elias, eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seu joelho diante de Baal. Existe muito joio espalhado pelo mundo dizendo que é trigo. Existe muitos bodes no meio das ovelhas. Mas existe ovelha, existe trigo, existe pessoas que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Existem pessoas que amam a Deus com sinceridade, com verdade, com profundidade. Existem pessoas que estão dispostas a morrer pela causa do Evangelho. E eu quero dizer uma coisa, meus irmãos, para cada um de vocês: vamos estreitar o nosso relacionamento com Deus, para que nós possamos espelhar e refletir, como diz a palavra, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. A maior e mais poderosa mensagem que temos para proclamar não é a nossa capacidade de memorizar versículos da Bíblia e dizer coisas interessantes ou frases bonitas a partir dos versículos da palavra de Deus. A maior mensagem que nós temos é aquela quando as pessoas olham para nós, elas veem a luz de Cristo, ela vê a glória do Senhor brilhando sobre as nossas vidas, porque já foi dito, o Senhor falou há muito tempo atrás aos nossos irmãos, os judeus, ao povo de Israel, e hoje ainda Ele diz por meio daquela palavra profética a nós: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Meus amados, nós fomos lavados, nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. Hoje nós somos a noiva do Cordeiro, pura, imaculada, sem mácula, sem ruga, preparado para esse último tempo da história, para levar a mensagem de vida, a mensagem de salvação, a mensagem de libertação e a mensagem de vida, a mensagem de salvação, de libertação, de transformação, de cura. É Cristo em nós, a esperança da glória. A mensagem que nós temos é essa que está em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Se você abrir a sua Bíblia, você vai notar algo muito lindo que esse texto vai dizer. O texto vai dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador. Olha o que vai dizer esse texto no final: e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Jesus Cristo é a nossa esperança. A alegria que nós trazemos conosco não é porque o mundo à nossa volta está em ordem, não é porque tudo nos vai bem. Já diz a letra da nossa canção, a alegria que nós temos é porque nós temos o nosso Senhor, nós sentimos. Ele disse: viremos para Ele e faremos nele morada. Ele veio fazer morada em nós, e tudo que era sujo Ele começou a jogar fora, e nos tornou a morada do Espírito, e nos tornou a sua habitação. Ele mora em nós, Ele habita em nós, Ele está conosco.
e conosco Ele estará até o fim. Foi isso que encerrou a última palavra de Jesus, enquanto esteve aqui falando face a face com seus discípulos. Ele disse: todo poder me é dado no céu e na terra. E ele virou para os seus discípulos: agora vocês vão por todo mundo e pregue o evangelho. Ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E o mais lindo de tudo, e a razão da nossa esperança, e o que nos traz a paz e o que nos dá a segurança, ele diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é conosco, Ele pode ser com você também. Eu quero que a igreja curve a cabeça nesse instante. Eu gostaria de perguntar: há alguém nessa noite que, tendo ouvido a mensagem de esperança, que tendo ouvido a mensagem do evangelho, entende que essa é uma noite para um relacionamento com Deus, que essa é a noite para uma mudança na sua vida, para uma transformação na sua vida? Se tem onde você está, levante sua mão. Eu quero orar por você nesse momento. Pastor, eu quero ser um crente hoje. Hoje eu quero confessar Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Hoje eu quero fazer essa aliança com Deus. Há alguém? Se aonde você está, levante sua mão. Eu quero orar por você nesse momento. Não havendo a igreja, diga amém na sua oração. Vamos ficar todos de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero nesse momento abençoar a sua vida. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui na tua presença. É bom estarmos nesse lugar. Nós sentimos a tua presença aqui, Pai. A tua presença é algo real. A tua voz é algo inconfundível, Senhor, nesse lugar. Obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado, Deus, pelo teu mover. E nesse momento, Pai bendito, eu quero colocar na tua presença, em tuas mãos, cada uma dessas pessoas que vieram essa noite para celebrar essa linda festa do povo de Deus, a abertura da nossa campanha de missões. Eu oro, Pai bendito, e peço ao Senhor que abençoe com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero colocar diante de Ti aqueles que estão aflitos. Eu quero colocar diante de Ti aqueles que estão em desespero, em angústia, aqueles que se sentem abandonados, desprezados, aqueles que se sentem mal, aqueles que sentem como se o mundo tivesse acabado e a sua vida perdido todo o sentido de continuar. Eu oro por essas pessoas e te peço, Pai, restaura essa vida. Pai, restaura essa pessoa. Pai bendito, transforma essa mente, esse coração. Renova, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu oro por aqueles que vieram essa noite para a tua casa enfermos. Eu oro por aqueles que vieram aqui com algum problema de saúde física. Põe a tua mão, Senhor, e nós repreendemos nessa noite toda enfermidade na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Todos os enfermos que estão aqui sejam curados nessa noite, Pai. É a nossa petição, é o nosso clamor ao Senhor nesse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Se há, ó Deus querido, aqui alguma família, algum casamento, meu Pai, que está prestes a se desfazer, eu oro pela restauração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Restaura, Pai. Não permita, meu Pai, que o inimigo, que o maligno separe aqueles que o Senhor uniu. Pai bendito, eu também quero orar nesse momento, meu Pai, junto com os meus irmãos, com os nossos visitantes, que estão intercedendo por alguém que não está aqui, mas que está nesse momento num leito de UTI, que está nesse momento passando muito mal, meu Pai querido, em algum hospital, que está enfrentando algum problema de saúde grave. Eu oro, Deus bendito, para que no nome de Jesus, essa pessoa seja visitada nesse momento, e ela sinta, meu Pai, o Senhor curando
ela sinta o Senhor transformando. Ela sinta, meu Pai querido, o Senhor abençoá-las. Ó Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, toma em tuas mãos cada uma dessas vidas que vieram, meu Pai, que reservaram esse momento para estar recebendo esta palavra, Pai. Ó Deus, guarda, livra de todo mal, nesse primeiro dia da semana, o dia da ressurreição do Senhor, o dia que as forças da morte não conteve o nosso Senhor no túmulo, o dia que o nosso Senhor ressuscita e triunfa sobre a morte. Pai bendito, nesse dia lindo, eu quero te pedir que o Senhor dê uma semana de bênção, uma semana de intimidade contigo, uma semana de leitura da palavra, uma semana de oração, meu Pai, uma semana de trabalho realizado com sucesso, meu Pai, para cada um dos que estão presentes, meu Pai, para cada um desses que estão orando nesse momento, crendo que o Senhor ouve a oração do teu povo, o clamor da tua igreja. Guarda-os em teu nome. Levante suas mãos aos céus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação rica e infinita do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E aqueles que creem dizem: louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês.